Só mais um minutinho. Tá entrando, tá aqui. Tá entrando no Facebook, já está no Facebook. E eu vou não, vou deixar aqui aparecer só a Adriana. Pronto, já está. Vou colocar do orador. Um minutinho. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais esta aula e mais esta live, que hoje é uma live especial, e nós temos aqui a nossa convidada especial, que eu não sei falar o nome dela até hoje, Cisar. Adriana Cisar. Cisar, Adriana Cisar. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Hoje o nosso tema é Boé forte, é muito forte. Boé fala aqui em Portugal, né? Quer dizer muito, né, Margarida? Boé forte, muito forte. Quer falar Boeda de fish. Boé da fish. Fish é legal. Vamos familiarizando para quando chegarem aqui saber, viu, Vilminha? Vem fazer um tour aqui na Europa, conhecer a Margarida, me conhecer. A Gabriela, acho que está no Brasil também, não é? É a Gabi é do Brasil, sim, de São Paulo. São Ela não está a Paulo, falar, mas eu falo por ela, porque ela é uma amiga muito especial na minha vida. que bênção, maravilha. A Gabi também está todos os dias, não tá, Gabi? Coloca aí. Coloca aí, Gabi, se você está todos os dias, eu quero saber. Ela não faltou nem um dia também. E eu quero enviar daqui de Portugal uma prendinha simbólica para vocês aí no Brasil. Margarida, você vai para lá em breve também, não vai? Vou estar em março lá. A massa está longe, eu quero enviar já. Não, vou em março. Tá, já tem que vai. Olha, eu acho que a Gabi, se me enviares a mim, ela agradece. Se enviar a você, não percebi. Sim, envias-me a mim como presente e pronto. Essa Margarida, viu? Amo minha amiga Margarida. Ela não apareceu nem um dia, eu queria ver essa carinha dela. Mas então vamos começar, já estamos um pouquinho atrasados, né? Eu vou colocar aqui para apresentar somente aqui a nossa menina Adriana, que será a oradora dessa noite. Essa está sendo transmitida no Facebook também, e vocês podem partilhar aí com outras pessoas, porque este tema é um tema importante que eu acho que o maior número de pessoas, não só isso, os outros também eram, mas como os outros eram coisas mais íntimas, particulares, nem todas as aulas dá para a gente colocar, né? Por exemplo, da doutora, da advogada, da Josefina, eu coloquei, mas então essa está realmente ao vivo, vocês podem partilhar, eu envio o link, depois vocês entram no meu Facebook também e podem partilhar. Tá bem? Então, vou passar a palavra aqui à mestra Adriana, pastora também, líder, para ela se apresentar e começar a discursar, porque nós queremos muito ouvir essa mulher maravilhosa. Fique à Obrigada, vontade. Gádia. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Vai ser gravado, então, uma boa tarde, um bom dia para quem for estar ouvindo aí em outro horário. Eu vou me apresentar primeiro com uma acessibilidade. Eu sou branca, eu estou vestida de verde, estou com os brincos verdes também, colares verdes. Eu tenho cabelos castanhos escuro, tenho olhos preto, uso óculos, estou de batom vinho, e atrás de mim, né, para quem de repente está assistindo aí e não tem o acesso de visualização, né, então tem uma deficiência visual, atrás de mim eu tenho uma estante com livros, com muitos livros que eu gosto muito de ler. Então, eu sempre me apresento dessa forma, mostrando que qualquer pessoa pode assistir às minhas palestras, aos meus cursos. Então, eu me apresento dessa forma, né? E é muito bacana. Então, para vocês que estão aqui, eu já vou colocar a apresentação, né? Vou me apresentar um pouquinho também para vocês
com relação à Adriana, né? Eu vou falar sobre os desafios, né, com filhos especiais, que, na verdade, aqui no Brasil a gente chama de PCD, que é pessoa com deficiência. E eu vou falar um pouquinho da maternidade inclusiva, né, dessa maternidade de uma forma diferente, mas de uma forma possível de ser curtida da mesma forma que é curtida a maternidade de qualquer mãe, né? Porque nós somos mães como todas as mães, né? Então, eu vou falar um pouquinho de mim, aqui do meu lado, né? Eu olhando de frente para o meu computador, do meu lado esquerdo, eu estou falando um pouquinho sobre a Adriana, né? Eu sou, como a própria Gádia falou, sou pastora, sou esposa, sou mãe e sou filha, né? Minha mãe, ela tinha Alzheimer, ela faleceu agora em abril desse ano, mas eu ainda continuo falando que eu sou filha especial, porque ela foi muito especial na minha vida, né? Então, eu não posso esquecer disso. Então, eu sou uma mãe e sou uma filha especial, né? Eu sou amiga de muitas pessoas, sou fundadora, palestrante. Eu não quero falar muito dessa parte, porque depois vocês podem ver nas redes sociais também. Mas eu vou falar um pouquinho da minha medicina. Todos nós, todos, tá? Sem exceção, somos escolhidos, né, por um Deus que reservou algo diferente para cada um de nós e uma porção diferente para cada um de nós, aonde nós ensinamos e entregamos coisas muito divinas para muitas pessoas. E eu tenho uma medicina, e cada um de vocês, com certeza, deve ter a sua medicina, né? Então, a minha medicina aqui, né, eu gosto sempre de falar, é uma cápsula do amor, né? Então, a cura que eu trago, né, para todas as pessoas que estão ao meu redor é aliviar a alma dessa pessoa, é transbordar realmente esse amor, essa plenitude e esse cuidado, principalmente para as mães atípicas, né? Para as mães solos, que são atípicas também, elas têm que cuidar de tudo, porque elas não têm um companheiro, né? Então, essas mães que não são as mães que normalmente a gente vê, né, numa família estruturada. E quando eu falo de família estruturada, eu não estou falando que é a família perfeita, mas é a família que tem um pai, tem uma mãe e tem os filhos. Então, eu vim aqui para falar para vocês que eu alivio, muitas vezes, as dores dessas mulheres que precisam de um apoio, né, de um cuidado diferenciado, tá bom? É lógico que, como mães, né, nós somos mães especiais, mães incansáveis. Então, é lógico que eu não vou falar para vocês que as outras mães não são incansáveis, mas é que a gente não tem como cansar. E eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho. Só que antes de falar, eu não posso deixar também de citar um versículo bíblico que rege a minha vida, que rege tudo aquilo que eu vivo desde o dia que Deus me deu de presente o Cauê, que é meu filho, né? Então, em João 9, ele fala: E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Essa criança, né? Esse homem ou os seus pais? Para que nascesse cego. E Jesus respondeu: nem eles pecaram, né? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então, eu acredito muito que nenhuma mãe que tem uma criança especial, ela nasceu para ter um castigo, um pecado, né? Na verdade, não acredito nisso. Eu acredito na palavra do Senhor, que realmente ele fala exatamente isso. Todas as crianças que nascem diferentes do padrão, elas nascem com um propósito também. Então, da mesma forma que eu tenho uma medicina, essas crianças, e depois viram adolescentes, depois viram adultos, eles também vieram para uma cura de alguém, de alguma coisa, de uma situação, e para manifestar
a glória do Senhor. Então, gravem aí, né, esse versículo, que é muito importante, principalmente nós que somos mães especiais, né, para desmistificar. Eu tenho até um exemplo que é muito interessante, de muitas pessoas, inclusive de igreja, e a gente tem que tomar cuidado, mas muito cuidado com isso, né? De julgar ou de achar que é alguma coisa anormal. Então, a pessoa teve um filho dessa forma porque pecou ou porque fez tal coisa, e isso não é verdade. Até porque, né, os nossos pecados já foram sarados, já foram curados por Deus, então nós não precisamos de ter esse peso sobre nós, pelo contrário, a gente tem que, né, liberar, como ontem a gente teve uma aula incrível falando sobre perdão, tá? Então depois vocês vejam aí essa gravação que ficou linda, né, a aula de ontem. E quais são os desafios, então, que nós, mães especiais ou mães atípicas, né? Essa maternidade atípica, a gente tem um cuidado maior. A gente tem 6 desafios grandes, que não significa que você, que é uma mãezinha típica, também não tenha. Só que a gente multiplica por 3 ou 4 vezes. É sempre maior, né? Então, esses desafios são desafios de mães. Só que o nosso, realmente, ele acaba sendo um pouquinho maior. O primeiro desafio dessa mãe é o financeiro. Normalmente, eu fiz até uma pesquisa aqui com as mães que eu cuido, eu peguei aqui 52 mães, né, atípicas, a gente tem mais de 300, enfim. E aqui ficou muito claro, né, que existe sim uma dificuldade muito grande da parte financeira. A mãe atípica, ela não tem como trabalhar porque ela precisa levar o seu filho para as terapias, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, normalmente, uma família que tem um filho que não atípico, né, uma criança normal, como todo mundo fala, ele normalmente tem a escola, ele tem as suas atividades, né, extra escola, que é uma ginástica, ou um judô, ou uma aula de inglês, e normalmente tem a ajuda da família, ou de um pai, né, ou de um avô, ou de um tio, ou de alguém mesmo que é contratado, né, para fazer essa função de levar a criança na escola, de trazer, de levar para as atividades. No caso de uma mãe atípica, ela não tem essa ajuda. Porque normalmente as pessoas têm medo, têm receio, têm um cuidado, né, de como lidar com aquela criança, de como fazer. Então, existe sim, né, grandes desafios. E um deles é o financeiro. Porque aí ela tem que parar de trabalhar para poder criar o seu filho e também, logicamente, né, a gente sabe disso, levar para várias terapias e várias atividades. Deve estar com problema na internet. A internet dela parece que deu uma parada. Deixa eu ver aqui. Ela saiu. Caiu. Ela saiu, mas já vai voltar. O que vocês estão achando, meninas? Abre o microfone um pouquinho enquanto ela chega. O que vocês estão achando desses dias? Bom, eu estou achando assim maravilhoso. Já falei, já comentei lá no grupo, porque eu sou muito, como a Adri falou essa semana, eu ando atrás de cursos, eu faço todos, né? Participo de tudo, corro atrás de tudo. Eu amo. E eu estou sempre
sabe? Eu gosto muito de aprender. Gosta de Voltou, mãe? aprender. Voltou ela. Então, que bom que você está Tá gostando. sem voz. Eu estou gostando muito. Tá desligado. Gabi, Gabi, abre o som, fala alguma coisa com a gente enquanto a Adriana chega. Você está gostando, Gabi? Já pegou alguma ideia, alguma coisa aí? O que você está achando? Oi, gente, boa noite para vocês aí. Boa tarde aqui no Brasil. Eu não posso abrir a câmera, mas tenho acompanhado e tem sido muito proveitoso. Tenho aprendido com cada pessoa, com as perguntas também ao final. Tem sido muito, muito, muito precioso esse tempo. Eu agradeço a oportunidade de participar com vocês, viu? Sou muito grata. Nós que agradecemos você estar aqui, realmente. Já tá, Adriana? Eu posso fazer mais uma perguntinha para elas, rapidinho? Margarida, você está Pode gostando do fazer dia que você sim. veio? Como diz brasileiro, estou gostando muito, sim. Ou então estou a gostar muito, claro que sim. Eu acho que só faltei a uma, porque esqueci mesmo, eu estava tão cansada das minhas palestras que esqueci desse dia, mas tem Oh, sido muito proveitoso. Cada aula tem a sua especificidade e tem sido maravilhoso ver, não só ver que é um curso, mas o mais importante neste curso, da forma como está a ser dado, é saber que são testemunhos vivos e não só ser uma aula ser por ser, que isso qualquer um faz. Mas agora vir aqui cada uma, a Adriana, ontem a Joana, todas essas vêm com testemunho vivo e é isso que motiva, dizer elas estão a dar esta matéria porque viveram na pele. E Gádia, isto é o que tem valor num curso. ai, obrigada, que Ai, bênção. obrigada, Vamos Margarida. tentar colocar mais pessoas no ano que vem. Vamos tentar colocar Vamos. outras pessoas para impactar. Falta uma pessoa que falta a Renata. Renata, fala para nós aí o que você está achando do curso, se está trazendo algum impacto, algum diferencial. Olá a todas, tudo bem? Boa noite. Sim, eu estou adorando, não quero perder nenhuma aula. Eu tenho um pouquinho atrasado hoje, mas estou adorando. Está sendo muito bom, muito gratificante. É o que a Margarida falou, cada dia está sendo surpreendente, cada tema é diferente, vamos aprendendo e compartilhando. E cada história, cada testemunho realmente nos, nos faz refletir bastante, né? Sobre nossa vida, nossa família, nosso casamento. Está sendo muito bom. Ah, que bom, graças a Deus. Nós queremos isso. Se não for para ajudar o próximo, se não for para trazer impacto na humanidade, não vale a pena, né? É como eu disse hoje à tarde, a Renata estava até junto. Senão, o propósito está ligado com outra pessoa, não tem a ver conosco. Se não for para ajudar o próximo, que adianta eu saber o que eu sei, viver o que eu vivo, as experiências, eu guardar só para mim. Então, nosso propósito tem que ser o próximo. Eu passo novamente a palavra para a Adriana. Vai lá, Adriana, tá contigo. Gente, me perdoa porque a minha internet caiu aqui, mas eu já arrumei e estou numa outra internet, agora vai funcionar. Vocês ouviram até onde? Despesas da Despesa. mãe atípica é diferente, porque tem que levar o filho ou a filha, não tem Isso. apoio, porque as pessoas têm mais cuidado. Ok. Então, é exatamente isso. Essa parte dos desafios financeiros é bem difícil, porque algumas aqui no Brasil, eu não sei como é em Portugal, mas aqui muitas conseguem uma ajuda, né, de um salário mínimo de R$ 1.300, que normalmente não ajuda essa mãe com os R$ 1.300, porque ela para de trabalhar, né? Ela tem uma sobrecarga emocional para cuidar dessa criança. Muitas das vezes não tem um marido perto delas e elas precisam desse apoio. A gente, lógico, sabe que tem muitos pais hoje, né, com muito conhecimento, muitos médicos, muitas coisas novas, né, na tecnologia, principalmente na área da saúde, e esses pais acabam permanecendo no casamento. Mas a grande maioria, né, eles
acabam se separando dessa mãe e elas têm que ficar lá com seus R$ 1.300. E, normalmente, para uma criança ter todo o suporte que ela precisa, no mínimo, ter 3 terapias semanais. E essas 3 terapias, eu faço muitas terapias com meu filho desde que ele nasceu. É no mínimo 3 vezes por semana. E 3 vezes por semana dá mais ou menos, aqui no Brasil, uns R$ 6.000. Então, R$ 1.300 não ajuda. Por isso que o governo, eles gostam quando tem muitas instituições dando um apoio para essas mães, porque eles sozinhos, né, só o governo não consegue dar esse suporte. Então, veja que a parte financeira é uma das coisas que mais impactam na vida dessa mãe. E por que eu estou falando isso num curso de casais, né? Porque muitas famílias próximas de nós, vocês devem conhecer muitas famílias próximas de vocês, na igreja, ou até mesmo tem um parente, ou tem um amigo que do amigo, ou a irmã da sua amiga, que tem uma criança atípica. E muitas vezes nós não nos preocupamos ou nos deparamos, né, em pensar que talvez essa pessoa precise de uma rede de apoio. Porque às vezes ela não tem essa rede de apoio. Que às vezes ela precisa que alguém vá lá na casa dela, porque ela não tem um arroz e feijão para dar para o filho. Porque R$ 1.300 ela não consegue suportar a, a, a estrutura que ela precisa dar para uma criança. Às vezes, ela não tem como tomar um banho, ela precisa que alguém venha só para ela ir no banheiro e tomar um banho. Então, muitas vezes, a gente reclama do nosso casamento, a gente reclama do marido, a gente reclama dos filhos, a gente reclama de uma série de coisas, mas existem muitas famílias, né, que não são uma família convencional, né, porque não vai ter um pai presente, muitas delas, e muitas vezes elas não têm um apoio da vizinha, que sabe que ela tem uma criança especial e não dá um suporte. Então, eu quero trazer também a existência aqui, um conhecimento para que vocês possam ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Porque é dolorido para essas mães. E eu vou falar mais um pouquinho sobre outros desafios. O próximo desafio é o desafio emocional. Esse desafio emocional, ele causa um estresse e uma ansiedade nessa mãe muito maior do que uma mãe que tem esse suporte do marido, da família, né? De todos ali. Porque é muito bonito, gente, a gente olhar para uma criança e falar: nossa, Deus deu um anjinho para essa mãe. Nossa, essa mãe foi escolhida por Deus para ter essa criança. Essa mãe deve ser especial, por isso que Deus escolheu. Acho tudo isso muito bonito, mas não é a realidade dessas mães. Não é a realidade dessas mães. Muitas vezes há o choro, muitas vezes há a dor, muitas vezes há o luto. Eu nunca tinha me deparado com um luto em vida, até eu ter a minha mãe com Alzheimer e eu ter o meu filho, né, com toda a deficiência que ele tinha quando ele nasceu, antes dele nascer e depois do nascimento, 17 diagnósticos, que hoje ele só tem 2, graças a Deus. Mas eram 17 diagnósticos, para mim, era uma morte. Para mim, era um luto. Então, pare para pensar um pouquinho, né? E comece a sair um pouco de si só, de você só, dos seus problemas só, mas também enxergar os problemas das outras pessoas que estão ao seu redor. Às vezes nós fazemos um barulho, né, por causa de um problema mínimo na nossa casa, mas tem muitas pessoas ao nosso redor que têm um problema muito maior, né, e que muitas vezes, mesmo sendo um problema bem difícil, elas fazem com que esse problema, né, passe a ser fácil na vida delas, porque é o dia a dia delas, elas vão ter que viver dessa forma. A maternidade atípica, ela não é uma maternidade que vai da criança quando ela nasceu, depois ela vai chegar na criança, depois a pré-adolescência, depois a adolescência. Não, vai ser uma criança, muitas vezes, para a vida toda. Vai ter que limpar o bumbum da criança com 33 anos.
Então, é bem mais complicado do que a gente imagina. Só que muitas pessoas falam para mim, ai, não é fácil, ai, é complicado, ai, mas é difícil. Mas é possível. É possível. E é possível ser leve, desde que você tenha um apoio. Então, eu até coloquei algumas carinhas aqui de sustos, né? Porque realmente é emocional. E essa mãe, ela precisa de um apoio emocional. E eu vou falar depois um pouquinho do que a gente faz no Instituto Mães Brasil para ajudar essas mães. Outro grande desafio que as mães têm, atípicas, é com relação à educação. Muitos filhos não vão escrever, não vão ler. O meu filho tem 13 anos e ele não lê e ele não escreve. A única palavra que ele escreve é o nome dele. E ele tem 13 anos. Ai, a maioria das mães no começo, quando nasce, começa a sonhar com a faculdade, começa a sonhar com o casamento, começa a sonhar com uma série de coisas. A mãe atípica, no primeiro momento, ela não sonha com nada. Somente depois, quando ela está estruturada emocionalmente, ela passa a sonhar. Ela passa a enxergar. Ela passa a ver uma luz no fim do túnel. Mas antes disso, ela tem o luto dela, ela tem a dor dela, ela tem aquela coisa que todo mundo fala, mas o seu filho ainda usa fralda, né? Mas ele tem 5 anos de idade, mas ele tem 6 anos, você não conseguiu tirar a fralda dele? Não, essa mãe não vai conseguir tirar a fralda, porque a idade da criança não é a mesma da idade física. Então tem uma série de pequenas mudanças que nós precisamos entender. E aqui eu estou colocando só alguns exemplos de terapias que essa criança vai precisar. Terapia ocupacional, terapia comportamental, fonoaudióloga, fisioterapia, ecoterapia, musicoterapia, psicologia, não, psicólogo ali cuidando, alguns psicopedagogos que não estão aqui, mas muitas crianças precisam também. A parte aquática, que de repente uma piscina é importante. Não coloquei aqui, mas também tem algumas terapias com animais, não só com o cavalo, que é a ecoterapia, mas tem com outros bichinhos, né, com cobra. E tem a educação inclusiva, que é, no Brasil, péssima. E eu posso falar isso de carteirinha, né? Meu filho está na 8ª escola, ele estudou em 6 colégios particulares e hoje ele estuda em um colégio público. Então é difícil, mas é possível. A gente vai se adaptando, a gente vai buscando novas coisas, a gente vai, como eu falei, nós somos mulheres incansáveis, então a gente vai articulando. E aqui tem 2 símbolos muito importantes que vocês devem saber. O primeiro aqui, né, que mostra é o símbolo do autismo. A maioria das pessoas acham que todas as doenças, né, são autismo, mas autismo nem é doença. E o que o meu filho tem também não é doença. Não existe doença, existe um fator genético. Faltou alguma perninha no cromossomo. Não teve uma formação normal. E aí sim tem o diagnóstico de uma síndrome. Aí sim tem o diagnóstico de alguma eventualidade, né, da ciência, que muitas vezes não se explica, foi na hora da formação, que não foi uma formação normal, e foi uma má formação. Então, esse símbolo aqui, todas as vezes que vocês veem, é para o autismo, né? Foi criado isso para que visualmente as pessoas comecem a enxergar a criança. A mesma coisa da síndrome de Down, né? Tem um outro símbolo para síndrome de Down. E esse daqui, que é o girassol, que eu amo, né, esse símbolo, é para identificação. Meu filho usa, né, que tem essa correntinha aqui, e tem o crachá, né, que é todas as síndromes e todas as deficiências não aparentes. E é muito importante que vocês saibam, porque agora até nos aeroportos já estão usando. Então, quando você vê algo de girassol, significa que aquela pessoa ela tem alguma
deficiência não aparente. E muitas das vezes não é só uma síndrome. Às vezes essa pessoa ela precisa de uma ajuda, porque o símbolo do girassol significa o quê? Eu preciso de ajuda, eu preciso de mais tempo, tenha um pouco de empatia comigo. Eu sou uma pessoa que vai demorar um pouquinho mais para compreender o que você está falando. Então, o símbolo do girassol significa você ter mais empatia. A minha irmã, ela tem bipolaridade. Ela usa esse colar também, porque a pessoa tem que ter uma empatia com ela. Ela não é igual às outras pessoas. Mas a gente pode ter aquela equidade, né? Então, eu vou me colocar no lugar dela, eu vou fazer coisas que ela vai poder também fazer. Eu vou aproximar cada vez mais essas pessoas que têm essa deficiência. Então, deficiência não é doença. Isso tem que desmistificar, porque muitas vezes as pessoas pensam que é uma doença, e não é. Porque cada deficiente é um deficiente diferente. Cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, quando um médico fala para mim, eu estava grávida, é melhor você não seguir em frente com essa gravidez, porque você vai ter muitos problemas lá na frente, né? Ele não tinha noção que meu filho, mesmo com diagnóstico, ele não ia andar, ele não ia falar, ele não ia fazer uma série de coisas. Hoje ele fala, ele anda. Ele não escreve, ele não lê, mas será que isso é tão relevante para mim? Será que isso vai impactar tanto na vida dele? Ele pega um celular e ele fala no celular tudo que ele quer. Hoje em dia tem a Alexia, né? Então, será que isso vai ser tão relevante? Ele vai ter uma vida normal. Então, esse é o segundo ponto, o terceiro ponto. E o quarto ponto, né, os desafios sociais. Nada é impossível para uma criança atípica, para uma família atípica. Tudo é possível, mas vai demorar um pouquinho mais. Vai ter mais um tempo. Não vai ser no mesmo tempo que todo mundo, né? Então, a gente vai sair dessa curva, né? Eu sempre escutei dos médicos do meu filho que ele estava sempre no limítrofe. Essa palavra ficou muito na minha cabeça. Está sempre no limítrofe. É no limítrofe da saúde, é no limítrofe da idade, é no limítrofe, né, da altura. É sempre no limite. Tem alguns que estão abaixo do limite. Então, tem a curva, né? Quem tem filho sabe que leva lá no pediatra, e aí você vai vendo a evolução da criança, né? Então a gente vai ficando tão feliz, a criança está crescendo, ela está evoluindo, o tamanho da cabeça está do tamanho normal. Uma criança especial, uma criança, né, deficiente, é diferente, é muito diferente. Então, essa falta de compreensão que nós temos na sociedade, isso afeta muito todas as mães. E nós precisamos divulgar mais isso. E divulgar e pulverizar em todos os cantos, porque existem crianças em todos os lugares do mundo que precisam desse apoio, que precisam desse cuidado. E essas mães também. Aqui eu coloquei, né, o símbolo aqui da equidade, né? Então, não importa o seu tamanho. Então, o que importa é que todos vão olhar no mesmo nível, né? Então, eu não vou deixar a criança que é menor, ela está lá embaixo. Então, ela vai estar olhando no mesmo nível desde que a gente tenha a equidade, tá bom? O quinto ponto, né? Nós que somos mães atípicas, é lógico que a gente tem... Eu tenho um curso da gestão do tempo, porque eu tive que aprender a gerir o meu tempo, porque senão eu não conseguiria fazer nada. Eu tenho que ter o meu trabalho, eu tenho que ter as coisas da igreja, eu tenho que ter as coisas da minha família, eu tenho que ter meu marido, um tempo com meu marido, eu tenho que ter um tempo com meu filho, eu tenho que ter o tempo das terapias, eu tenho que ter o tempo da escola. Então, é desafiador, né, cuidar de uma criança com necessidades especiais. Então, lógico que a minha dinâmica é completamente diferente da dinâmica de vocês. Tenha certeza disso. Eu tenho segunda e terça e sexta-feira terapias com meu filho, né? Então eu sempre tenho que encaixar nos horários. Eu tenho
durante toda a vida dele, desde que ele nasceu, né? A gente sempre fez terapias, então houve uma época que a gente teve que intensificar as terapias, então as terapias eram de segunda a sábado, então não tinha folga. O domingo eu tinha que fazer terapia com ele, então tudo que eu aprendia durante a semana, no domingo eu tinha que fazer, e se eu não fizesse isso prejudicaria ele. Então ele não tinha folga. E era intenso. Saía de uma terapia, ia para outra, saía de uma, ia para outra, né? E isso tudo ajudou muito, porque hoje ele anda por conta disso. Porque eu tive esse tempo, eu tive que parar de trabalhar, eu trabalhava em multinacional, eu fazia muitas atividades, viajava o Brasil inteiro, eu tive que parar, porque eu tive que cuidar, e eu falo que eu fui a maior investidora do meu filho. Então, hoje ele é o que é, porque eu investi nele. E não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu voltei a trabalhar na pandemia, em 2020. Durante 10 anos da minha vida, eu me dediquei 100% ao meu filho. Então, é um desafio para essa mãe, né? Ela parar de fazer todas as atividades que ela fazia para se dedicar a uma criança 100%. Então, o tempo da gente é completamente diferente. E o sexto e último é o desafio da saúde, porque a gente tem que cuidar da saúde mental, da saúde física, da saúde emocional, de toda a saúde, né, de um ser humano, do seu filho e também o seu. Porque senão, se você ficar doente, ninguém vai cuidar do seu filho. Porque a família vai ter sempre a desculpa, mas eu não sei cuidar, mas eu não sei que remédio que tem que dar. Ai, mas será que... Ai, mas é difícil. Eu falei 10 vezes, ele não entendeu. Porque eu tenho que falar 1000 vezes. Uma mãe que não é atípica, ela tem que repetir várias vezes, porque as crianças aprendem com a repetição. Porém, nós temos que repetir 1000 vezes, não 10 vezes, 100 vezes. E às vezes nem 1000 vezes vai adiantar. Vai ter que ser 2000 vezes. Às vezes vai ter que ser 3000 vezes. E a gente vai ter que se adaptar. Então, o desafio da saúde é muito importante, por isso também, hoje, assim, as pessoas que me conhecem sabem que eu, graças a Deus, eu não precisei, e eu não estou falando isso que é um privilégio eu falar isso, não, mas eu não precisei mesmo de psicólogas, de terapias para mim, nesse período todo. Porque eu me dediquei ao meu filho nesses 10 anos, né? Eu estava grávida, a gente já descobriu muitas coisas na minha gravidez, né? No morfológico. E Deus foi tão bom comigo que eu não tive tempo para isso. É engraçado eu falar. Mas existem muitas mãezinhas que precisam de uma terapia, que precisam de uma psicóloga, e está tudo bem. Eu estou dando o meu exemplo que eu não precisei. Não é porque eu era melhor ou porque eu estava num nível acima, não. É porque eu me dediquei de uma forma. Eu falei, bom, é isso que eu tenho, dessa forma que eu vou ter que me adaptar. Então, eu zerei, falei, ó, então saio do meu emprego, faço, né, tudo que eu tenho que fazer com relação ao Cauê, e eu me organizei. É mais ou menos o que está aqui atrás de mim. Eu organizei o meu armário, eu organizei a minha vida, eu organizei a minha mente. E quando eu organizei o que eu ia fazer para mim, o que eu ia fazer para o meu filho, o que eu ia fazer para minha casa. Então, eu fazia atividades com meu marido, eu fazia atividades com meu filho, eu me adaptei, e dessa forma eu segui, não precisei. Mas nem todas as mães têm esse, talvez, privilégio que eu tive, né, de ter essa sacada de parar tudo e se reorganizar, se reestruturar. Eu realmente dei um boot, tá? Eu dei um boot e comecei do zero. Foi isso que eu fiz. E deu certo. Para mim deu certo e eu segui em frente. E hoje, graças a Deus, né, meu filho está aí para contar a história, né? A maternidade inclusiva, gente, ela precisa que cada uma de nós tenha muita compreensão. E essa foto é bem emblemática, porque eu deixei o bebê, mas essa foto eu tiro sempre essa foto, né? Eu coloco essa foto para eu lembrar, porque eu tiro muitas fotos parecidas com essa com meu filho. E hoje meu filho tem 13 anos, de eu pegar
né, no pescocinho dele, né, e muitas vezes segurá-lo no colo, e ele tem 13 anos, ele já está grande, mas ele precisa desse contato ainda, né, de escutar o meu coraçãozinho, de ter aquele aconchego, porque ele tem 13, mas na verdade ele não tem 13, ele tem 5 para algumas atitudes, ele tem 4 para outras atitudes, ele tem 6 para outras atitudes. Então, a gente precisa, sim, da compreensão, do apoio, né, da empatia. A gente precisa, sim, né, de estar num ambiente, né, familiar que realmente dê um suporte para a gente, e um suporte emocional, um suporte inclusivo, um suporte equitativo, né? Então, a gente tem que ter essa equidade, né? A gente tem que ter essa forma de valorizar essa mãe e dar realmente um aconchego para ela. Então, eu sempre me preocupo. Existem muitas pesquisas que dizem que muitas mães, né, têm se suicidado, mães atípicas, porque elas não conseguem ter esse apoio. Então, eu luto por isso, eu e outras instituições, a gente luta para que essas mães tenham esse apoio, tenham esse carinho, e mesmo elas não sendo uma família normal para o mundo, elas possam sentir com a gente que elas têm um apoio conosco. Porque isso, em 2012, foi feita uma pesquisa no Instituto, eu não lembro agora o nome, mas acho que era o Instituto Baresi. 78% dos homens, eles abandonam as suas esposas quando a criança pode chegar até 5 anos de idade. Então, significa que todas essas crianças que têm alguma doença rara ou têm alguma síndrome, os pais não aguentam. A família culpa a mãe. Nasceu assim por conta de você, você foi a culpada, ou você bebeu e não deveria ter bebido, ou você fez alguma coisa que não deveria ter feito. Então, a culpa cai sobre a mãe. Mas, na verdade, não tem nada a ver, é uma ignorância muito grande. Porque isso, para quem estuda genética, né, para quem estuda a parte neuropsicológica hoje, tantas coisas, tantos estudos que tem, isso é totalmente errado, porque geneticamente foi formado dessa forma. O meu filho, ele tem uma síndrome chamada síndrome de George. Essa síndrome, ela afeta o cromossomo 22. Então, o cromossomo 22 do meu filho é pareado os 2 cromossomos. Então, vem o cromossomo 1, 2, 3, 4. Quando chegou no 22, uma perninha faltou. Então, um lado está certinho e o outro lado falta um pedaço. Falta um pedaço. Eu não tenho culpa disso. Eu não tenho culpa disso. Então, apesar de toda mãe, a gente está falando de família aqui, a gente está falando de mães, de pais, a gente se sente culpada. Uma mãe, normalmente, ela se sente culpada, né? Eu sou culpada que meu filho tirou nota baixa, não foi bem na escola. Eu sou culpada porque meu filho fez tal coisa. Meu filho talvez usou drogas por causa que eu... A gente sempre está se culpando. Mas a mãe atípica, ela recebe não só a culpa que ela sente, que é natural da mãe, mas a culpa de quem está em volta dela. Então, é muito, muito, muito preocupante isso, tá? E aqui eu vou falar um pouquinho do que é, né, o Instituto Mães Brasil. Então, eu não posso deixar de falar do Instituto, porque, por conta do meu filho, né, hoje nós temos o Instituto Mães Brasil, que nós cuidamos de mães típicas e mães atípicas. Nós cuidamos de mães, daquelas que precisam, né, de ajuda, de apoio. Então, nós treinamos, nós capacitamos, nós fazemos muitos grupos para elas, né? Vocês vão ver aqui um pouquinho, elas sendo aí, recebendo o diploma delas aqui, fazendo cursos de capacitação, recebendo, sim, né, a parte do assistencialismo, que eu particularmente não gosto muito, mas a gente sabe que é necessário em alguns casos. Então, a gente ajuda, né, com cestas básicas,
a gente ajuda com uma fralda, a gente ajuda com leite, ajuda a pagar uma conta, né, que às vezes é necessário para essa mãe. A gente dá todo o suporte para elas que elas precisam, tá? Mas o Instituto Mães Brasil não é um instituto assistencialista, e vocês vão entender o porquê, tá? O assistencialismo, ele está presente no Brasil. O Brasil é um país assistencialista, mas o Instituto Mães Brasil acredita que a gente pode tirar essas mães do assistencialismo e elas entenderem que elas também podem, né, ter um apoio, ter um trabalho. Eu mesma, quando em 2010 eu voltei a trabalhar, remoto. Então, hoje eu trabalho remoto até hoje. Então, eu tenho a minha agenda que eu consigo administrar as terapias do meu filho, as coisas da minha casa, as coisas da igreja, as minhas amigas, sair, me divertir, cuidar de mim, cuidar da minha saúde, cuidar da minha vida, né? Não só espiritual, mas emocional. Mas eu também tenho, né, toda essa parte desse apoio, dessa ajuda dessas minhas amigas, de todas que estão junto comigo, né, ajudando aí o Instituto Mães Brasil. Nós somos hoje, né, porque é o que eu mais desejo, é transformar a vida dessas mulheres. Então, hoje nós temos o selo, né, ouro, né, da Integral Woman. Então, o Instituto Mães Brasil, a gente se preocupa, sim, com as ODSs. Mas você é de algum partido, de alguma coisa? Não, não tem nada a ver com partido, tem a ver em acreditar da gente erradicar a fome, tá? Então, não ter mais fome no país, não ter mais fome no mundo, a gente ajudar com pequenas ações a mudar e a transformar a vida dessas mulheres. E mostrar para elas que elas podem ter um filho especial ou não, mas elas podem realizar muitas coisas, inclusive se capacitar para trabalhar, tá? Então, a gente se preocupa, sim, com fome zero, a gente se preocupa, sim, em ter saúde e bem-estar para elas, em dar educação de qualidade, treinamentos, capacitações, transformações na vida delas, né? Fazer com que elas entendam que elas podem ser nessa igualdade de gênero no sentido do trabalho. Então, não só elas trabalharem, mas elas também ganharem igual um homem ganha. Então, não ter essa diferença, né? Que hoje em dia, infelizmente, em muitos países ainda tem. E a gente acredita, né, exatamente nisso. O Instituto Mães Brasil, a gente quer ter nossa independência financeira. Então, é lógico que eu vou mostrar para vocês aqui que nós temos um livro, né? O Instituto tem a Felicidade Plena de uma Mãe Especial, onde aqui conta a história de algumas mães, né? E conta a minha história também, né? E esse livro, ele se transforma com a venda dele, a compra que a gente faz, de cada pessoa que faz essa compra, reverte todo esse valor para o Instituto, porque a gente também quer ser uma instituição que tenha, né, uma liberdade financeira também, que isso é muito importante. E nós temos grupos terapêuticos para essas mães, a gente tem o grupo de apoio às pessoas enlutadas, a gente tem a academia de saúde mental, a gente tem oficinas, cursos, projetos do resgate da autoestima, formação do modelo humanizado, projetos na escola, né, inclusiva, então a gente faz palestras em escolas, a gente cuida com a parte da assistência social, que também eu falei que não é o nosso forte, mas a gente faz esse papel também. Lives com conteúdos e muito, muito mais coisas aqui. Esse é o meu príncipe, né? Para vocês conhecerem aí o meu príncipe. Essa frase, ela está no nosso livro, e fui eu que criei essa frase junto com as meninas. Para nós, todas as pequenas evoluções dos nossos filhos são grandes conquistas. Então, eu nunca vou me comparar o meu filho com outra pessoa. Eu nunca vou chegar e vou falar, o Cauê tinha que estar fazendo tal coisa. Não, ele vai fazer tal coisa na hora que ele tem que fazer, na hora que ele tiver que fazer, na hora que for o momento dele fazer, né? Aqui ele está na ecoterapia, dando, né, a cenourinha para o cavalo, então ele tem bastante terapias aí, a gente cuida bastante da saúde dele, né? E eu quero agradecer, assim, de verdade, porque a inclusão, ela é muito importante, né, para que todos nós, a gente entenda que todas as pessoas são diferentes, todas as pessoas são diferentes. Um dos médicos do Cauê, que eu vou tirar aqui, tá?
um dos médicos do Cauê, que foi o geneticista, ele falou uma coisa muito interessante para mim. Eu falei, eu vou precisar fazer esse exame para saber se eu também tenho uma síndrome, se eu tiver um próximo filho, porque eu não tenho mais filhos, só tenho o Cauê. Ele falou, Adriana, se todo mundo, do mundo inteiro, fizer o genoma, vai descobrir que tem uma síndrome. Existem mais de 8.000 síndromes e, no Brasil, 6.000 catalogadas. Então, todos nós somos diferentes. E a gente tem que respeitar as diferenças de cada um, né? Quando a gente vê hoje bullying nas escolas, né? Quando a gente vê a exclusão, né? Então não tem às vezes a inclusão, mas a exclusão, porque famílias não falam, e como a gente está falando de famílias aqui, a gente está falando de casais, vocês precisam falar isso para os filhos de vocês. Eu estou aqui para levantar realmente essa bandeira com relação à inclusão. Então, converse bastante com seus filhos, né? Falem, às vezes, eu acho tão engraçado que na escola, às vezes eu vou em reuniões, né, e tudo, como o Cauê estudou em muitas escolas, e eu tinha a inexperiência, porque quando eu era mais nova, ele estudava numa escola, e aí a escola não conseguia lidar com ele, eles pediam para eu tirar o Cauê da escola. Falavam assim, a gente não consegue lidar com ele, acho melhor você mudar de escola. E eu era muito... não queria brigar com ninguém, né? Eu ia lá e tirava. E nessa brincadeira foram 6 escolas particulares. Por quê? Porque o meu sonho era que o Cauê, eu inclusive fui a louca, a mãe doida, que colocou essa criança num colégio bilíngue. Não sei porque eu achei que ele ia falar inglês e português, mas ele nem falava português, né? O Cauê começou a falar com 5 anos de idade. Então, é engraçado como a gente sonha com algumas coisas que depois a gente fala que não tinha sentido nenhum, né? E aí eu realmente depois eu aprendi. Então, eu quero deixar, né, para vocês esse conhecimento, eu quero deixar esse apelo aí para que vocês, como mães, vocês, como casais, né, vocês se preocupem também em fazer com que os seus filhos sejam diferentes, né, que eles possam realmente ter essa equidade, essa inclusão, esse amor, essa empatia. Eu estava conversando ontem com uma amiga minha, uma pastora. Na minha igreja não tem ainda um projeto de inclusão, né, do meu filho. Então, hoje ele está com 13 anos, ele ainda está no Kids. Mas ele deveria estar no Teens, ele deveria estar com as crianças maiores, né? E aí eu estava conversando com essa minha amiga, ela falou, Dri, procura, né, outras atividades para ele, procura outras instituições, né, procura outras coisas para ele fazer, porque é importante ele ter essa inclusão. Porque quanto mais ele ficar com criança, mais ele vai ser infantilizado. Isso a criança pequena, ela repete muito o que ela vê. Então, como ele vai ser sempre uma criança, eu tenho que aumentar o nível dele. Então, ela falou, não tem o Teleton? Cria o Teleteen. Aí eu falei, é uma boa ideia, né? Então, a gente está sempre se reinventando, né? Nós, como eu falei desde o início, nós somos mães incansáveis, então a gente está sempre se reinventando, sempre buscando coisas novas para os nossos filhos. E eu creio que todo esse conhecimento que talvez hoje eu passei para vocês, algumas coisas que talvez vocês não sabiam e que hoje vocês descobriram e outras vocês já sabiam, né? Coloca na conversa de família sobre a inclusão. Para não ser um bicho de 7 cabeças, porque cada vez mais as crianças estão saindo das suas casas, cada vez mais as mães estão entendendo que deixar no isolamento não é o ideal. Então, a criança vai dar um show, ela vai ter uma crise, ela vai se jogar no chão, ela vai ter... Mas se nós levarmos na naturalidade, né? Ai, meu Deus, não. Esperar a criança se acalmar, né? Saber como lidar com ela, isso vai ser um ganho enorme para a população do mundo inteiro, tá? Então, eu deixo aqui essas minhas palavras. E, por último, eu vou deixar 1 Samuel 7:12 para vocês, né? Que até aqui nos ajudou o Senhor. Então, Deus sempre vai nos ajudar. Ele nunca vai desamparar, não importa
qual tipo de mãe você seja. Existem vários tipos de mães, né? Não importa qual a mãe que você seja. O que importa é que realmente ele está no comando e no controle de todas as coisas. Eu quero agradecer e fico à disposição, tá bom? Gádia, obrigada, obrigada, obrigada e obrigada por ter deixado eu falar um pedacinho, porque o curso que eu tenho é enorme, né? São várias, é uma trilha, né? Mas aqui vocês entenderam um pouquinho dos desafios de uma mãe especial. E olha que está chegando. Vamos tirar um print com ele, gente. Vamos tirar com esse Vamos príncipe tirar um print aqui. com ele. Olha lá, sorriso, abre as Olha lá, câmeras. ó, vai tirar uma foto. Ó. Tira. E aí, bexiga, e aí, amiga? Oi, amigo, lindo. Você tá bom? Você vai procurar bexiga depois? Quem vai procurar? Depois, agora deixa a mamãe terminar a aula, tá bom? Depois eu procuro. Depois. Obrigada, gente. Muito, muito obrigada, viu? Obrigada, Gádia. Foi lindo. Foi lindo, parabéns. Foi lindo. Foi lindo, parabéns. Cauê é barato mesmo, lindo. É caro e barato, né? A Gádia tá chorando. Ô, Gádia, não É chora lindo. não, meu bebê. Não chora, não. A tia tá chorando, filho. Oi, tia. É porque você não viu o Cauê com meu filho, É, né, Dri? É chorar. assim. É, Verdade. chorar. para, eu vou parar de Para chorar. de chorar. Tá vendo? Bruna, cadê? Chama ele aí de novo para ele ver a Bruna. Gádia, Fala olha oi lá. pro seu colega. Chama vai. ele aí, ela falou. Rapidinho, amiguinho. Viu? Fala, para de chorar. A Bruna Ele tá falou, com para vergonha. de chorar. Não quer vir. Pode Deixa eu chorar, dar. Fábio Breca. Pode chorar, viu? Tá bem. Ali, rapidinho, vem, ele tá ali. Ai, gente, ele não falava, ele não andava. Ele tinha 17 diagnósticos, né? E hoje só tem 2. Preto, pode? Pode, vai lá para baixo, tá bom? Tá bom, obrigada. Beijo, tchau. Beijo. Ele se vira super bem, mas assim, foi desafiador. Não vou falar para vocês que até aqui o Senhor nos ajudou, né? Ebenezer. O que me vem à mente é porque é tanta coisa que vem, né? Uma das coisas é que às vezes a gente não tem paciência. Você falou que eu tenho que responder 1000 vezes a mesma coisa. E às vezes a gente perde a paciência com os nossos filhos, que eles perguntam a mesma coisa 10, 15 vezes. Ah, mas eu já te expliquei. A minha Bruna mesmo é assim. A Bruna pergunta a mesma coisa incessantemente. Às vezes ela tá me testando realmente, sabe? Não tô te dando razão não, viu, Bruna? Mas a gente perde um pouco a paciência e fala, meu Deus, eu precisava de concentrar nisso, eu precisava de terminar essa tarefa e a criança tá ali, né? E a gente às vezes não tem que ter um jogo de cintura e às vezes fala assim, poxa, calma, né? E você não tem outra opção, você tem que ter essa paciência, né? Você não tem aquela de falar e saber que vai compreender, não vai. Talvez um dia no futuro chegue a ser, mas nesse momento não. Você sabe dos limites do seu filho? Ano passado, Deus falou no meu coração, né, a respeito de uma situação. No Dia das Mães, nós fomos na igreja, a gente vai na Hillsong aqui, e paramos no supermercado para comer alguma coisa, né? Eu, meu marido e minhas 2 meninas. Só que chegando lá, nós comemos e na hora de sair, tinha uma mãe com um filho, também um grau muito maior que o seu, porque ela tinha que pegar ele todinho e carregar. Ele não segurava, ele não tinha força nenhuma. E aí eu estava lidando com uma situação muito delicada, uma pessoa muito inconsciente que não tinha noção, essa pessoa não tinha noção do que ela estava fazendo. E Deus começou a ministrar no meu coração. E aquela mãe estava com outra filha
E era Dia das Mães. Ela queria tirar uma foto com aquela criança sentada naqueles cavalinhos que ficam rodando. Só que ele não tinha força. Ele não conseguia sentar ali. Aí ela tentava colocar o miudinho lá. E aí, sem graça, ela falava assim: ele não fica, filha. E ela queria muito tirar uma foto ali. Gente, eu queria ajudar, mas eu não aguentei ficar perto. Não, não consegui. E a menina olhava assim sem graça, a irmã, né? Olhava sem graça, tipo assim, poxa, eu tô sendo constrangida aqui, eu não queria tá nessa situação. E aí Deus começou a falar comigo no meu coração. Foi quando Deus me lembrou, né, daquela passagem que fala assim: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E eu estava estudando muito sobre gente tóxica, muito mesmo. Resumindo, e Deus começou a falar no meu coração. Eu fui pro carro e Deus falava assim: tá vendo aquela criança? Ele não consegue sentar, ele não tem condição de estar ali. Ela deseja fazer aquilo com ele, só que ele não tem consciência. E da mesma forma, tem muitas pessoas que não conseguem sair daquele estado, às vezes é emocional, no caso daquela criança é no estado físico, né? E alguns até entendem, ouvem tudo, mas não conseguem reagir por causa da limitação. Mas há muitas pessoas emocionalmente paralisadas ou com algum tipo de deficiência, dependendo do grau. E Deus começou a ministrar e foi falando no meu coração, e eu comecei a entender assim: o Senhor é maravilhoso. Por isso que o Senhor fala assim: não julgueis para que não sejais julgados. Na mesma medida que você medir, você será medido, né? E aí eu comecei a olhar algumas pessoas assim de uma forma totalmente diferente, com inteligência emocional, porque o Senhor é sabedoria, o Senhor é inteligência. Comecei a entender e olhar e falar assim: gente, essa pessoa está fazendo isso, mas ela não está fazendo porque ela quer somente, ela não tem o nível de consciência para mudar, mas vai chegar, pode vir a chegar, com alguma ajuda, pode vir a chegar. Em alguns casos que a pessoa está totalmente fora daquela consciência, né? E quem tem que lidar? Então, naquela situação, Deus me colocou como a mãe daquela criança e aquela outra pessoa como aquela criança que estava ali. E talvez você que está ouvindo aí, tanto agora online, como vai ver a gravação, você que está aqui ao vivo na aula, não julga, deixa que o Senhor julga. O Senhor sabe porque. Ontem eu falei do meu pai, falei de algumas coisas, algumas situações. Ele não tinha o nível de consciência suficiente para mudar. Até que chegou um dia que alguém chega do Espírito Santo, ou o Senhor, assim como nós, nos mostra alguma coisa que pode fazer, né, para poder mudar essa vida. E você, amiga, você, assim como as outras mães também, são mulheres também muito especiais, né? Muito especiais, é muito amor, porque vocês já sabem que uma criança como as que vocês têm é mais frágil, vocês podem perder eles mais cedo. Mesmo assim, vocês querem aproveitar cada momentinho com eles, né? Ô, bebê, nossa. Olha, vou falar, durante muito tempo mesmo, né? Eu senti o luto. Então, sempre há uma negação. Quando o bebê nasce, que é um bebê especial, meu filho ficou na UTI, ficou numa incubadora, ninguém pôde ver ele, então quem ia na maternidade não podia ver, só eu podia ver e meu marido. Então, a gente já, vamos dizer assim, já foi atípico, né? Não só na gravidez, mas também, né, após o nascimento dele. Então, durante muito tempo, existe a negação. Então, eu não vou falar para vocês que, mesmo a gente sendo mães especiais, e como a Gádia falou muito bem, falado aqui, ai, não, porque vocês são, né, maravilhosas, nós somos maravilhosas, mas todas as mães são maravilhosas. Só que a nossa dor é um pouquinho diferente, e esse pouquinho diferente fez a gente chorar muito, Gádia. Eu já chorei muito, né, sozinha.
já sofri muito, olhares, né, que a gente às vezes não pode falar para pessoas. Adria, mas não é possível que você já viu isso. Eu já vi de tudo que vocês possam imaginar, eu já vi. E não só eu, como todas essas mães. Mas a gente dribla, né? A gente dribla porque, assim, qual foi a medicina que eu falei desde o início? É o amor, gente. Então, eu vi aqui que a Renata perguntou, né? Como falar com uma criança de 5 anos, né? Essa criança que é especial, né? É uma pergunta que, de verdade, não tem segredo. É da mesma forma que a gente fala com qualquer criança com 5 anos. Ah, mas a pessoa não está entendendo nada. Eles entendem, gente. A linguagem tem que ser simples e clara, da mesma forma que se você estivesse falando com uma criança de 5 anos. Eu sempre aprendi, né, nas terapias do Cauê, a sempre eu agachar e falar no mesmo nível que ele, a contê-lo quando tem a crise. Então, se tem uma criança de 5 anos que tem, por exemplo, um autismo, é lógico, a gente não vai deixar a criança se debater no chão porque ela pode se machucar. Então, é lógico que eu não vou pegá-lo pelo braço, mas eu vou contê-lo, né? Eu vou falar no ouvido, né, mais calmamente, né? Vou segurá-lo, né, de uma forma. Então, quantas vezes eu não tive que conter o meu filho? Quantas vezes eu não tive que agarrar ele pela minha perna, ao invés de agarrar ele pelo, pelo braço, né? Mas tudo isso é feito com amor, né? Às vezes, é lógico que eu fico nervosa, né? Fico brava, igual qualquer criança, ainda mais agora que ele está entrando na pré-adolescência, né? Mas, Renata, a gente falando com paciência, né? Às vezes tem crianças que são especiais que elas não saem de uma cadeira de roda, né? Elas, como a Gádia deu exemplo. Então, leia bastante livros, né? Conte bastante histórias. Então, fazer exatamente o que você faria para uma criança que aparentemente normal, tá? Então, faça a mesma coisa. Pergunte as mesmas coisas para a criança. Você está bem? Você quer água? Né? Porque eles vão gesticular de alguma forma, eles vão se expressar de alguma forma, eles vão se comunicar de alguma forma com a gente. Né? Então, sempre pergunta se ele quer uma comida, né? Então, ou com gestos, ou com algum artifício. O Cauê a gente usava muito o aba, né? Logo no começo, porque como ele demorou muito para falar, era difícil eu ter a comunicação com ele, eu não sabia o que ele queria, né? Então, eu até brincava, eu falei, parecia que era um cachorrinho, né? Que não tem aqueles cachorrinhos que eles colocam as cores, aquelas coisas que você aperta, né, e vai mostrando. Então, no caso do Cauê, a gente tinha uma pastinha que eu usava muito para ele apontar, né, nessa pastinha o que ele queria. Então, tinha a figura da água, tinha a figura do banho, tinha a figura de fazer xixi, tinha a figura de... Então, são outras formas de trabalhar, mas são a mesma forma. Ao invés de eu falar, filho, você quer ir no banheiro? Né, para uma criança que não é atípica, eu tinha que mostrar, filho, você quer ir no banheiro? E aí depois, filho, você quer ir no banheiro? E mostrar várias vezes a figura, né? Durante muito tempo, né? Eu tentei e foi uma coisa que você está falando que foi bem com 5 anos que ele parou de usar fralda. Mas ele parou de usar fralda, mas ele não sabe se limpar ainda. Então ele tem 13 anos e eu limpo ele ainda. Eu, meu marido, na escola, é sempre só uma pessoa que pode fazer isso nele. Então a gente tem esse cuidado também, porque a gente não sabe quem vai colocar a mão no seu filho, né? E então tem essas coisas. Eu tenho uma amiga que o filho dela estava com acho que já uns 20 anos e usava fralda ainda. Então, são as coisas adaptáveis, mas lidar com uma criança normal, Rê, normal. Você vai falar normal, você vai. Eu fui viajar com a Kátia Teixeira, Gádia, para Fortaleza, que a gente foi, né, que eu estava contando para você, que a gente foi eu, a Vilminha, tudo, e a Kátia achou incrível, ela falou assim, Dri, você e seu marido têm a mesma linguagem, porque meu marido foi junto,
E ele falou, vocês têm a mesma linguagem para falar com o Cauê, e vocês falam com o Cauê como se você estivesse falando com um adulto. Porque eu não quero infantilizá-lo. Ele já é infantil. Ele já tem, quando a gente faz os testes lá, né, neuropsicológicos, ele tem várias características de 4, de 5, de 6, de 7. Ele não está nos 13 anos ainda, né? E aí eu tenho que adivinhar quando eu estou falando com ele que ele tem 5 anos. Quando eu estou falando com ele tem 7. E quando eu estou falando com ele que eu acho que ele está com 13. E eu falo, Cauê, você não tem mais idade para fazer isso. E aí meu marido fala, Adriana, mas ele nem 13 anos ele tem mentalmente, né? Eu falei, mas ele tem no corpo. Então, eu sempre lidei com meu filho como se ele fosse uma criança totalmente normal. Eu tenho uma amiga minha, ela ia participar aqui, que ela também faz parte do nosso grupo lá das mães. E a filha dela, ela é cadeirante, ela é pequenininha, ela tem uns 4 aninhos, 4, 5 anos, e ela não se comunica, ela não fala, né? Ela não se mexe e tal, só que ela entende tudo. Por quê? Porque ela conta história, ela conversa. Então, quando a gente encontra com a Frida, a gente fala, Frida, tá tudo bem? Aí ela dá risadinha. Frida, que carinha de sapeca é essa? Aí ela dá outra risadinha. Ou seja, ela interage com a gente e ela sabe tudo que ele está falando, só que ela não fala. Entende? Então, essa criança, né, de 5 anos, trata ela normal, da mesma forma, né? Não é porque é atípico, né, que a gente vai ter dedos, né? Esse negócio de ter dedos, ai não, coitadinho, ai vou, nada disso. É uma criança normal. Ela tem um atraso. E eu vou lidar com esse atraso, porque eu sou inteligente, né? Eu tenho sabedoria, eu sou mais velha. Mas eu vou lidar no normal. Tá bom, Rê? Tem algumas Tá ótimo, perguntas foi aqui. ótima a sua explicação. Obrigada. É, eu tô perguntando isso porque também a Isadora minha filha tem 5 anos e ela tem, ela ano passado tinha 2 coleguinhas que tinha, eu não sei qual era a situação dessas 2 crianças, eram especiais e tinham na sala dela 2 auxiliares. Ela está no jardim de infância. E aí, eu sei que ele tem um atraso mental, apesar de que não parece, não é assim, olhando para ele, não parece, mas ele é filho de uma amiga e ele já está na sala da Isadora há bastante tempo, assim, só que ele tem 6 anos e ele continua com a professora, já era para ele ter ido para a primeira série, mas eu ouvi dizer que ele tem um atraso de desenvolvimento e ele chora muito por qualquer coisa, assim. E, e então, e tem um outro que também ele tinha, não sei se era autismo ou outra coisa, que eu também não sabia identificar, não sei se ainda tem na sala dela. E então aí, às vezes, a Isadora me faz umas perguntas assim, por que que as crianças ela sente alguma diferença, mas não sabe explicar, não é? Por Que 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 o nem, Isaac Rê. chora tanto? Por que que, é, por que que ele é assim? Então aí eu também às vezes não sei explicar, porque nem eu sei também o problema direito, né? Também não gosto de ficar perguntando à mãe e ficar. Mas, ó, Renata, a melhor coisa para você explicar para sua filha é falar que existem pessoas diferentes. Ela sabe o que é diferente, né? Então, normalmente a criança vai identificar. Não tem bonecas diferentes, com cabelos diferentes, com cores diferentes, não tem carros diferentes. Existem crianças diferentes, filha. Então, aquele seu amiguinho, ele é diferente. Talvez ele não, ele chora bastante, talvez seja porque ele não gosta de barulho. Uma das coisas que mais me irritava, e irrita até hoje, é a gente ir em eventos de crianças especiais e as pessoas baterem palma. A palma para a criança, ela não aguenta. Então, por exemplo, a inclusão. A inclusão não deveria ser feita do jeito que é feito hoje, que coloca a criança na mesma classe de todo mundo.
ela tem que estar lá, mas desde que todos saibam como lidar com ela. Então, por exemplo, se todo mundo começar a gritar na sala de aula, essa criança vai ficar com problema. Ela vai começar a gritar, ela vai ter, por exemplo, uma crise. Então, a escola tem que também ensinar os pais e as crianças, por isso que a gente tem esses treinamentos, essas capacitações, para todos entenderem que vai ter uma festinha de aniversário, tem uma criança especial na sala, não vai bater palma, parabéns, uhul, estourar a bexiga. Não. Parabéns para você nessa data. Ele vai adorar, porque isso daqui, ó, vai ser incrível para a criança e para as outras também. Agora, a gente quer fazer uma inclusão excluindo, ou seja, o que é uma criança para 20 numa sala de aula, eu tenho que adaptar essa uma criança para os 20. Tá errado. Faz sentido. Então, às vezes, Renata, essa criança está chorando várias vezes porque ele tem crises, porque as crianças gritam, porque é normal. Uhum. Então, Ele chora escola tem que mesmo, se ele adaptar. chora sério, ele fala, ele tipo, e ele é muito agitado assim também, não para quieto. Pelas características que você está falando, ele deve ter autismo, né? Talvez não, porque tem vários espectros, né, do autismo. Talvez o Uhum. espectro dele seja um pouquinho mais elevado. É engraçado que a Isadora, ela brinca muito com ele, assim, Eles brincam, é normal, normal. ela é um dos amiguinhos que ela mais é próxima, assim, ela é uma menina muito carinhosa, muito amorosa, ela gosta de cuidar, sabe, assim, entendeu? E aí quando vê ele chorando assim, aí ela fica preocupada, quer ajudar, quer fazer carinho no rosto, ela gosta muito de apertar a Que bochecha, bonitinho. fazer carinho. E às vezes, né, não entende. Mas eu noto que lá na escola, tipo, tem essas crianças na sala dela, não sei se existem outras salas, mas é o que você falou, deveria ser uma coisa com um outro tipo de atendimento, né? Com aquelas crianças, um outro tipo de forma de lidar com aquelas crianças, porque realmente muitas crianças, pode ter duas auxiliares, mas mesmo que elas tenham ali alguma experiência, digamos assim, de lidar com certos tipos de criança diferente, mas fazer com que elas se adaptam também às outras crianças, e a própria professora também já fez queixa também. Ai, nossa, fulano, ai meu Deus, hoje ele tá que tá. Aí tipo, eu acho que é uma Porque não coisa que nem ela sabe. deveria estar comentando, porque ela própria também não Comentando. sabe lidar. E aí, nossa, hoje ele não tomou o remedinho dele. Hoje a mãe esqueceu de dar, o pai esqueceu de dar, ou eu tive que dar aqui na escola. Entende? Então, essa criança, olha que horror, né? É terrível isso. Ela passa a ser o problema da escola. O meu filho, durante várias vezes, foi o problema da escola. Por isso que eles pediam para eu tirar. E eu, na época, com a minha ignorância, também não tinha conhecimento, tudo, não fui pesquisar tanto como eu pesquiso hoje, eu tirei. Mas hoje eu não tiraria. Pelo contrário, eu falo, não, vocês têm que fazer cursos e palestras e capacitações para o teu pessoal entender. O que é necessário? É inclusão, essa criança tem que estar na sala mesmo, isso é importante, porque isso faz com que ela cresça, isso faz com que ela se desenvolva melhor, então tudo bem, ok. Só que essas outras crianças que estão com elas, com essa criança, precisa aprender a lidar com ela. E a escola, ela tem que ter uma sala de descompressão. A criança ficou muito agitada, tirar ela dessa sala e levar ela para uma sala para que ela possa voltar Calmar. e acalmar. E ter o acolhimento, entendeu? E dar uma ligada para a mãe, né? E de repente ter lá um ambiente diferente. E aí depois introduzi-lo de novo à sala. Falar, agora a gente vai voltar para a sala. Vamos lá? Aí eu vou junto com você. Só que o que acontece? Isso é custoso. Eu não vou gastar dinheiro para ter uma pessoa exclusiva para isso. E aí as escolas não fazem.
Então, é um caos, tá? Na sociedade, a gente não entender que hoje mais de 17 bilhões de pessoas têm síndrome. Nossa. Então, isso vai crescer. E essas pessoas, elas não vão morrer, elas vão viver durante muitos anos. E nós precisamos nos adaptar com elas. E elas com a gente. Uhum. A pastora, a Vilminha levantou a mãozinha aí. Quer falar, Vilminha? Obrigada por esclarecer, Adriana. Imagina, Rê. Então, Imagina. eu quero fazer um comentário. Eu fui professora, eu estou aposentada durante 35 anos, 34 e mais alguma coisa. Então, na escola que eu dava aula, professora da prefeitura municipal, e dava aula para criança pequena, educação infantil. Eu tive 3 crianças na minha sala num tempo só. 3, uma cega, uma surda e um autista. O autista, que é o Pedro, que vem aqui em casa até hoje, ele odiava a professora que trabalhava comigo. Odiava. Tanto que teve que tirá-la da sala. Por quê? Por causa da forma com que ela tratava ele. Eu fiz psicologia na área infantil. Já fiz vários cursos. E eu fiz por conta disso. A gente sempre tinha uma criança que atípica, sempre. E você precisa conhecer pelo menos um pouco daquilo que é a vida da criança. Então, eu sempre conversei muito com os pais. Eu sempre quis saber muito sobre o que acontece aqui, o que acontece na casa, o que acontece. Você tem que saber. Porque se você, como professora, não souber, você não vai tratar a criança daquela forma que precisa ser tratada. Então, eu sempre busquei entender o que acontece. E essa menina que ela é surda, agora ela está formada, ela é psicóloga, ela fala, ela atende só pessoas surdas. E é de uma forma, se você olhar para ela hoje, ela foi minha aluna, ela tinha 4 anos. E ficou comigo assim, ó, porque ela não queria ir para outra sala. Então, essas coisas que a Adri falou, da importância da pessoa entender e saber aquilo que ela está fazendo, é o mínimo que ela pode fazer. Não é só chegar e falar, mas é muito difícil, porque é super difícil, mas não é só ela. Eu tive criança que subia no muro da escola e corria em cima do muro, e era normal, mas eles corriam em cima do muro. E o que eu ia fazer se essa criança caísse? Você entendeu? Então, tem essas coisas. Na escola tem de tudo. Tem pais que obrigam a criança a assistir filme pornô com ele, criança de 3 anos, 2 anos. Então, tudo isso tem. Tudo isso eu vivi, eu convivi, eu vi acontecer. E até hoje eu tenho amizade com os pais, com as mães, pelo menos, dessas crianças que elas separaram dos pais. Eu tenho amizade com as crianças que me ligam até hoje, me chamam de mãe, muitos me chamam de mãe, porque aprendeu a chamar quando era pequeno, mas não sei por que me chamava de mãe. Uns são assim bem branquinhos, uma coisa linda, mas me chama de mãe. Então eu tenho amizade com elas, por quê? Porque eu sempre procurei entender e aprender sobre. Agora tem professor que vai lá só porque no final do mês vai receber o salário. Aí é que está errado. Mas não é que está errado a escola, não. Mas a pessoa que vai trabalhar na escola, sim.
porque ela não quer aprender, ela não quer saber nada. Então, isso está errado. Mas eu sempre gostei muito do que eu sempre fiz, que era dar aula para criança pequena. Sempre amei. E para criança grande era só o meu, que eu aguentava passar nervoso com ele. Aí o resto não. Mas é muito bom. Ser professora de verdade é muito bom. Parabéns, O que mais menina. importante, eu acho, né, é essa sobrecarga que essas mães têm, né, se elas puderem ter o apoio da escola, ter o apoio, né, da família, ter essa rede de apoio psicológica, rede de apoio financeira, isso ajuda muito, gente, ajuda muito, muito, muito. Às vezes, só o fato de você ter uma amiga que, por exemplo, Renata, você falou que tem uma pessoa que você conhece. Você um dia fala assim, olha, hoje você pode ficar na sua casa, tomar seu banho, dar uma relaxada, cuidar de você, que eu vou levar o seu filho ou a sua filha para minha casa para ficar um pouquinho comigo. Isso já ajuda, gente. Porque às vezes, Gádia, é, é um desafio para nós, Eu mães. imagino, eu imagino. Inclusive, ela tem mais dois filhos, só que são mais Olha, velhos. São Jesus. três rapazes. E agora o marido está trabalhando fora. Ele viaja para Espanha, ele é motorista de ônibus. E ela é uma guerreira, porque ela É agora mesmo. está tirando Eu um já, curso. já quero ir aí para ajudar ela já. Ela está tirando um curso de estética. O menino ficou o dia todo na escola, né? Então ela está tirando esse curso e ainda ela faz limpezas ainda também. Então, assim, realmente, e assim, quando ela precisou, eu até tenho uma senhora que ela é mãe de um amigo meu, do meu vizinho, que já ficou com o filho dela uma vez, entendeu? Ficou lá na casa dela e tudo, e ela é uma pessoa amorosa, ela é tipo aquela voz, adora chamar ela de vó também. E aí ela já ficou com o filho dessa minha amiga. E ela falou que foi bem difícil, foi bem desafiador. E olha que ela sabe lidar com criança, ela tem dois netos também que moram aqui. E foi desafiante, né? Mas é porque ela também sabe que ele, tipo, ele é agitado, mas também não sabia também o problema no contexto todo, porque acho que a mãe também não fala, né? Talvez por medo de ser julgada, por medo de às É, vezes, ser mal a culpa, o interpretada. medo, exatamente, é tudo isso. Tudo isso junto e misturado. É, mas foi ótimo, assim, eu tenho duas conhecidas que trabalharam comigo, que têm filhos autistas, e até então, até eu saber dessa informação delas, né, eu nem sabia, vou ser ignorante mesmo, porque eu nem sabia o que que era autismo. Eu sabia que era alguma coisa com a criança, mas não sabia exatamente o que era, e ainda sei pouco desse assunto. Por exemplo, te dar um exemplo sobre isso, né? Mas eu sei que existem várias coisas, né? Mas hoje em dia ouve-se muito mais falar sobre o autismo, por exemplo, do que há um tempo atrás. Tenho também uma amiga aqui perto de onde a gente mora, que até a Gádia conhece, que ela trabalha num ATL, que a gente chama aqui. É, é como se fosse. Como é que chama, Gádia, no Brasil, um ATL? Eu já nem É sei. um prolongamento da escola. Exato, onde as crianças ficam ali até da hora dos pais buscarem. E lá tem crianças autistas, né? E uma delas era uma menininha que eu cheguei até a conhecê-la. Só olha, se para menino, não, se ninguém falasse, eu não ia saber, né? Mas elas cuidavam muito principalmente dessa menininha, tinha uma outra também. E quando fechava o ATL, essa menininha ia para casa delas, que a mãe morava com elas também, dividia apartamento, e cuidava até a mãe chegar.
E aí elas aprenderam também, são duas pessoas, tanto a mãe e a filha, trabalhar nesse CDL, e as duas procuraram, não só pela experiência, mas também saber entender como lidar com esse tipo de criança. Entende? Hoje ela sabe lidar muito bem com esse tipo de criança, mas não é todas as pessoas que estão dispostas, igual você falou, a ter esse conhecimento desses assuntos, né, para poder saber lidar, igual uma professora, por exemplo, né? E, Podia e é aprofundar mais. interessante, e é interessante a gente saber, gente, que a minha madrinha de casamento, eu fui madrinha de casamento dela, e ela foi madrinha do meu casamento, nós fizemos esse ano 25 anos de casadas, então ela teve filhos antes de mim. O primeiro filho dela, agora faz pouquíssimo tempo, ela descobriu que tem autismo. Então, quantas pessoas não estão ao nosso redor que hoje têm um diagnóstico, na verdade, não sabe, né, que tem, às vezes, e vai descobrir depois. Então, é uma coisa que nós precisamos buscar saber e conhecer mais. É importante isso, porque você vai lidar, com certeza, com alguém da sua casa, da sua família, da sua parentela, ou alguém que está ao seu redor. Um vizinho, né, alguém da escola, alguém que trabalhou com você. Então, é importante a gente estudar mais sobre isso, né? Uhum, Isso mesmo. com Tem certeza. algumas perguntinhas aqui, gente. Só que você vai ter que responder mais rapidinho, porque já vai dar 11 horas aqui da noite, tá? Isso. Para Tá ver se bom. consegue responder pelo menos 50%. Esses símbolos são a nível nacional ou mundial? O do girassol e Mundial, mundial, tá? Esse símbolo aqui, né? Você está falando. isso, o do Os girassol e lugares do... agora é novidade, né, para alguns países, mas já está sendo usado em vários aeroportos. Então, se eu chegar com esse colar, né, eu e meu filho, eu vou ter um atendimento diferenciado em alguns aeroportos. Mas o que que acontece? A gente precisa disseminar, a gente precisa começar a divulgar cada vez mais. Então, se você vê alguém, você fala. Se você souber de alguém, pode falar também que existe. Em vários. É mais uma identificação para ajudar, né, no suporte, né, no atendimento. Esse colar, ele não faz com que a pessoa tenha privilégios, tá? Privilégios que seriam aqueles de lei, né? Que você pode entrar em determinado lugar, que você pode sentar em determinado lugar. Essas coisas, isso são leis dos países. Cada país tem a sua lei. Mas o colar é uma identificação para você ter uma empatia, para você saber. Você não sabe que a pessoa tem, mas você sabe que é algo que está escondido, tá? Qual o maior desafio para você desde o nascimento dele? Olha, do Cauê foi a gravidez. Eu saber que o cérebro dele estava crescendo na minha barriga e eu não podia fazer nada. Porque depois que nasce, depois que você começa a fazer as terapias, você começa a falar com médicos, você começa a identificar, é uma coisa. Mas enquanto ele está na sua barriga, cada vez que você vai fazer um ultrassom, a cabeça dele está crescendo, porque ele tinha ventriculomegalia na minha barriga, na gravidez, isso era foi o mais difícil para mim. O que é ventriculomegalia? Isso? Ventriculomegalia no ventre da mãe é um líquido a mais no cérebro que faz a cabeça da criança crescer. Quando ela nasce, significa hidrocefalia, que a maioria das pessoas conhece, né, como aquelas crianças que têm a cabeça grande. Aí você tem que colocar um dreno, né, para drenar esse líquido para diminuir. Ok. O Cauê tinha isso. Qual foi a sua reação quando descobriu que ele era uma criança especial? Ainda foi no seu ventre, né, que você descobriu, né? Foi. A síndrome eu descobri com 6 anos de idade. Então, lembra que eu falei que ele teve 17 diagnósticos no total? Ele teve diagnósticos na minha barriga
tá? E ele teve vários diagnósticos depois que ele nasceu. Qual que foi a pergunta? Qual a sua reação quando descobriu? A minha reação, choque. Eu fiquei em choque. Primeiro, porque o cara que a gente recebeu a notícia, eu fui fazer um morfológico que eu estava grávida, 12 semanas. Eu só queria saber se o bebê estava bem, porque o morfológico mostra se a translucência nucal, se a criança tem, né, um Down, alguma coisa. E eu simplesmente sentei, esperançosa, né, de que ia acontecer tudo coisa boa. Meu marido sentou aqui do meu lado. E o médico começou, que era num laboratório, ele do nada ele começou. Você sabe que seu filho está com a cabeça um pouco maior, né? Mas você sabe que não sei o quê, isso, e o coraçãozinho. Então, assim, a primeira coisa que aconteceu comigo foi choque. Eu fiquei em choque, tanto que eu saí da sala muda, meu marido também saiu mudo, a gente não chorou, a gente ficou esperando o exame ficar pronto para a gente poder ir levar para o médico, né? E a gente desceu o elevador daquele consultório chorando. Os dois só choravam. Quando eu entrei no carro, meu marido falou assim: agora é o momento de você cuidar do bebê e de você. E agora é o meu momento de guerrear. Então, aí ele começou um jejum e ele ficou 5 meses jejuando até o Cauê nascer. E aí ele brinca que até hoje ele me besuntou de óleo. Ele jejuou muito, ele besuntou de óleo todo dia, antes de sair, quando ele voltava, para que o Cauê fosse curado. E Falta graças a Deus. muito, falta muito esse cuidado também dos profissionais de saúde, né? Eu lembro que Sim, o meu filho, o meu segundo filho, o Ricardo, hoje ele é o maior da casa. Bitelão, tá na academia, tá ficando bombado. Mas quando eu descobri que estava grávida dele, eu tinha passado por um processo de saúde muito difícil, e um processo espiritual, principalmente. E eu fiz exames e coisas que eu não poderia fazer grávida e não sabia que estava grávida. Resumindo, depois que eu passei aquilo tudo, para vocês terem ideia, eu não andei durante a gravidez, eu fiquei paralisada, eu fiquei paralítica e não falava e não andava. Durante 6 meses eu não pude, não fiz isso. Quando eu ganhei ele, depois de passar por essa situação toda, muito difícil, e ele foi fazer a primeira consulta dele, o médico perguntou sobre o teste do pezinho, eu falei assim, não, ele vai fazer tal dia. O médico falou, olhou os outros exames e ele simplesmente olhou para mim assim e falou assim: você sabia que seu filho pode ser um mongoloide? Nesse tom. Eu né? parei assim e ele falou assim: você sabia? Olha, eu vou passar aqui e tal. E brigou comigo. Seu filho tem forte índice de ser. E usou essa palavra. Gente, eu sozinha, meu marido estava aqui. Eu peguei essa criança no colo. Eu fui sozinha, eu não tinha 30 dias ainda de resguardo. Eu saí andando sem ver para onde que eu estava, diante de Deus. Eu não sabia onde que eu estava no centro da cidade. Eu comecei a andar, eu só acordei quando eu estava passando na frente de um carro sem ver, com o neném no colo, e o carro buzinou. Aí que eu assustei, que eu estava atravessando a rua com o neném, por causa do choque foi tão grande, eu ainda estava de resguardo. Então falta muito isso, né? Isso faz uns anos, mas falta muito dessa educação. Você tem outros filhos? Se sim, como eles se portam diante deste desafio? Não tenho. A gente acabou ficando só com o Cauê mesmo, porque ele vale por 10. Qual a maior Lembra, ó, dificuldade? ó, Gádia, lembra que eu falei? Tem hora que ele tem 6 anos, tem hora que ele tem 7, tem hora que ele tem. Então, ele vale por 10. É isso aí. Qual a maior dificuldade para mães atípicas? Eu acho que é a rede de apoio, e a parte financeira. Então, em primeiro lugar, a rede de apoio. Sem a rede de apoio, eu não consigo fazer nada, eu não consigo cuidar da minha saúde, eu não consigo ser uma mulher que tem uma saúde mental para poder. Porque a gente tem que ter uma saúde mental boa, tá? A gente tem que estar bem no nosso cérebro aqui, ó, para ajudar o nosso filho. Então, se a gente não tem ninguém, porque de vez em quando dá uns pânico, umas coisas estranhas na gente, porque a gente não vê saída, né?
E aí, fora o que os médicos vão falando, e vão fazendo exames, e cada hora vai descobrindo alguma coisa. Então, eu acredito que a rede de apoio é o mais importante para essa mãe nesse momento. Olha, vocês têm apoio também ou nem por isso? Você está falando de mim? Psicológico, sim. Hoje, lembra que eu comentei? Eu comentei na hora que eu estava fazendo a palestra. Não tenho. É, não falo que não tenha que ter, tá? Pelo contrário, eu falo que todas as mães têm que ter uma ajuda psicológica, uma terapia, tem que ter sim, é muito importante. Eu criei um método meu, né? Então eu não precisei. Hoje, lógico que como eu tenho o Instituto Mães Brasil, eu participo do grupo terapêutico, né? Então hoje eu estou envolvida com muitos médicos e muitas pessoas da área da saúde. Mas Então o isso me ajuda governo não. bastante. O governo não dá. O governo não dá, tá? Não é que ele não dê porque ele não queira dar. A demanda é muito grande, então a gente não tem para todas as mães. Então, é lógico que algumas mães têm essa parte do governo, mas a grande maioria não tem. A grande maioria não tem. Por isso que eles precisam das instituições, porque a gente acaba meio que ajudando e fazendo o papel que eles não conseguem fazer. Tem aqui um comentário, né, que estava lá no outro, na live. Que sofrimento para uma mãe que não consegue pagar as terapias e não consegue ver a evolução dos filhos. Né, que você falou É que é verdade. 6.000 reais, né? 6.000 É, reais dá mil é, e tal é, euros aqui. exatamente. Basicamente. É cruel isso, e eu falo porque o que que acontece? O meu filho, a gente tem aqui algumas instituições, a gente tem alguns lugares do SUS para ajudar. Então, quando o Cauê não estava andando, né, desde pequenininho, eu me cadastrei na ACD, que é uma instituição muito conhecida, né, até no mundo inteiro, muitas pessoas conhecem a ACD. E o que que aconteceu? A gente tem uma fila de espera muito grande. Então, eu não quis esperar. Então, até eu ser chamada, que demorou quase 4 anos, eu fui atrás de fazer algo particular. E aí, é lógico que eu tive que, eu e meu marido, bancar muita coisa. Então, hoje a gente gasta 6.000 reais para ele ter todas as terapias que ele precisa. Mas não é todo mundo que tem esse privilégio que eu tenho. É genético? É genético. Síndrome é genético, mas não de genética de hereditariedade, né? É de formação. Na formação, a genética dele fez com que ele tivesse essa na hora da formação. É a má formação que eles chamam, né? Uhum. Ele sofre discriminação. Sim, sim, infelizmente. Pronto. Então, estão todas as perguntinhas respondidas. Foi uma aula muito forte, né? Muito forte, eu falei que seria, vocês sabiam disso. E a gente aprender a colocar no lugar do próximo, né? Eu fiz uma dinâmica hoje, a Renata viu, e a gente podia fazer aqui, mas não vou fazer porque é demorado. Mas na dinâmica, eu pedi às pessoas para pegarem um objeto que simbolizasse a profissão dela. E depois vocês fazem aí, tá? Fazem aí na vossa casa, pegam um objeto, não uma coisa leve, uma caneta, o, o controle remoto, pega alguma coisa e segura o mais alto que você puder. E fica o maior número de tempo possível. Toda vez que você pensar em desistir, você lembra de uma mãe atípica e levanta a mão. O pessoal ficou 5 minutos e uns falavam assim: pelo amor de Deus, para, tá doendo, olha a fibromialgia, olha isso, olha aquilo. Porque, A gente fica incansável assim, ó. pois é, porque às vezes uma coisa que você ama, uma coisa que simboliza algo muito forte para você, que poderia ser leve, mas quando você fica muito tempo assim na mesma posição, você cansa, é desgastante, é difícil fazer. E eu só tenho a parabenizar você
as outras mães também, partilhe a live com elas depois. E agradecer por vocês existirem, por ter mulheres como vocês, e que a gente comece, né, a se colocar no lugar e ser mais parecida com vocês, mais persistentes e não desistir por causa de qualquer coisa. Viu? Obrigada. Que Deus abençoe todos vocês. Palmas, né? Só eu que abri o microfone, é assim, ó. Ó. Parabéns, parabéns. Muito obrigada, meninas. Dia 23, antes, tá aqui Josefina. Dia 22, vocês vão no Instagram da Josefina, vão assistir a live, vamos fazer. A Josefina está fazendo uma maratona de lives lá, do lançamento do livro dela, tá? Inclusivamente, gente, voltando aqui um pouquinho, a Margarida deixou um livro comigo. Eu vou levar o livro no domingo para quem estiver lá e quiser adquirir o livro da Margarida e conhecer o trabalho dela. Depois ela vai trazer mais. Eu vou levar o livro para estar lá, para vocês poderem comprar e conhecer a história da Margarida Ferraz. Ela já disse que quem estiver no Brasil pode adquirir também. Isso que eu ia falar. Depois eu quero contato, hein, Margarida? Eu gosto de livro, hein? Eu posso passar o contato de uma para outra se quiser, tá? E tá, Josefina, você tem que conhecer a Adriana, viu, Josefina? Então, na semana que vem, a Josefina está fazendo uma maratona de lives. Assistam a maratona de lives, são lives poderosas, lives fortes. E no dia que tiver aula, no dia 23, nós vamos estar falando sobre educação de filhos também com a Cláudia Costa. Ela é uma mulher fantástica, preparadíssima para atender essas situações, trabalha com constelação familiar e outras coisas muito legais que eu não me vem à cabeça agora, mas participem dessa aula no dia 23, às 21 horas. Aí depois nós vamos retornar só mais para frente, porque eu estou dependendo da resposta da Kátia Teixeira e da Roberta Freire também para estar conosco, tá? Dia 22 estou com a Josefina na live com ela. Dia 22 ou 21? Né? Não, dia 21. Dia 22 estamos também numa outra live com outro grupo. E dia 23 nós estamos aqui com vocês. Alô, gatinhas e gatinhos. Maravilha. Josefina, adorei que você compartilhou aqui. A rede de apoio é muito importante. E a minha irmã tem as 3 filhas com esse desafio. Um beijo para sua irmã. Muito forte. Quer deixar uma palavrinha final? Já podemos encerrar. A gente pode encerrar, mas eu vou de novo, né, falar 1 Samuel 7,12. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, que Deus possa te ajudar no seu relacionamento, no seu casamento. Tudo é possível, gente. Não existe nada impossível. Tudo é possível. Tá? Então, acredite, tenha a fé, a certeza, né, de que é uma leve e momentânea tribulação, tá? Que você, de repente, pode estar passando. Então, eu gosto muito de cursos que falam sobre casais, né? Eu gosto muito de falar sobre família. Minha família não é perfeita, né? Mas é a família que eu amo a cada dia e que a gente vai aprendendo a cada dia, né, a ser melhor, né, em todas as coisas que a gente faz, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, viu? Um grande beijo e obrigada por ouvirem, né, a minha história. Parabéns, Adriana, parabéns. Foi demais, foi bênção sem medida. Verdade, verdade. Obrigada. Estaremos orando por vocês ainda mais, tá? Fiquem com Parabéns. Deus, então. Bom descanso e até dia 23 aqui. Vamos tirar uma foto rapidinho? Vamos tirar. Tira aí. Você tira e partilha lá no grupo? Coloco lá. 1, 2, 3 e... Foi. Então partilha conosco. E nas redes sociais, tá? Beijinho. Hoje eu nem vou reclamar, porque hoje eu saí na foto, né, Gátia? Pois é. Quando ela achou ruim. Fui a primeira, ontem eu fui a primeira a entrar e eu fiquei fora da foto. Pensa isso. Ô, gente, isso tá ficando gostoso esse grupo, cá para nós, não tá bom? Não é? Tá muito bom. Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso. Tá? Tchau.